Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, continue nos amparando, para que nós possamos, na noite de hoje, aprender um pouco mais da doutrina que Ele nos trouxe, do Evangelho também que Ele nos trouxe. Nós estamos estudando o perispírito dentro da proposta dos 15 princípios básicos e de estudo dos 15 princípios básicos. E o perispírito é o quarto princípio fundamental, o quarto princípio básico do Espiritismo. E hoje nós vamos como que fechar o estudo, interromper, né? Fechar um parênteses aí para poder abrir esse parênteses mais para frente, porque esse estudo é interminável. Mas nós estamos chegando ao final do que foi proposto. Vamos ver hoje a última das 4 funções do perispírito, para a gente já ir caminhando para o final desse estudo, desse princípio fundamental. Mas antes, vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão e amigo incondicional de todos os momentos. Também sintonizar no nosso pensamento, as nossas vibrações, com os nossos mentores que atuam aqui na casa e que são os verdadeiros responsáveis por esse nosso encontro, por essa nossa proposta de estudo. Querido Mestre Jesus, em Tuas mãos amigas, Senhor, nós nos colocamos neste momento, em especial, na certeza de que o Senhor tomará conta de nós, nos intuindo, clareando a nossa voz, a nossa audição, o nosso discernimento, para que melhor possamos compreender a mensagem e a instrução da noite. Fica conosco, abençoa-nos a todos, abençoa também aqueles que costumam vir a esse estudo e que hoje não puderam, por qualquer razão, comparecer, onde quer que estejam, que recebam o nosso carinho. Muito obrigado e permaneça conosco, Senhor, que assim seja. Então, prosseguindo, hoje nós vínhamos estudando as 4 funções do perispírito, as 4 conhecidas e identificadas até agora, e começamos pela função instrumental, que tem a responsabilidade de promover a interação do espírito nos 2 planos da vida. Então o perispírito entra como instrumento para que o espírito possa interagir no meio onde ele se situa, tanto no plano espiritual quanto no plano material, quanto no plano físico. Essa é uma função, uma das 4 funções do perispírito. E ao desempenhar essas funções, lembremos que o perispírito utiliza as suas propriedades que nós estudamos também em vídeos anteriores. Aquelas 17 propriedades que nós estudamos, elas são utilizadas para o exercício dessas funções pelo perispírito. Depois passamos para a função individualizadora, que funciona, que atua como arquivo do espírito. É no perispírito que está a memória do espírito. E aí todo o produto, toda a bagagem espiritual, todo o produto dos pensamentos, ações e sentimentos do espírito, as consequências, as marcas significativas são arquivadas nesse perispírito, de tal forma que elas são perceptíveis, essas marcas, esses efeitos das nossas ações, tanto boas quanto ruins, tanto focadas no bem quanto focadas no mal, elas são visíveis, são perceptíveis no nosso perispírito, são arquivadas em nós, no nosso perispírito. Sabemos que o perispírito é um produto da nossa mente, então nós estamos continuamente vibrando, e dessa vibração nós carregamos essa vibração nossa desse nosso passado espiritual. Kardec pergunta nos espíritos como é que a gente pode saber de que natureza foi a nossa última encarnação, e os espíritos respondem: observai as vossas tendências. Então as nossas tendências são produto dessa carga espiritual que nós amelhamos aí através dos tempos, e que nós trazemos no nosso psiquismo e que se manifestam consequentemente no hoje,
nas nossas ações, nos nossos pensamentos e sentimentos, e principalmente e manifesta em forma de tendências. A gente tem tendências para determinadas coisas, tendências para determinadas situações, tendências para determinadas atividades, tendências e tendências para o bem, tendências mais para o mal. Isso é um conjunto de consequências de passado que estão arquivados no nosso psiquismo e que, obviamente, sustentados por essa função individualizadora. Cada criatura, por isso, individual. Cada criatura é única, cada espírito é único. Então, cada um tem um perispírito que é uma consequência dessa unicidade mental. Cada um de nós, a casa mental é o espelho da vida em toda parte. Cada espírito, onde ele vai, ele se leva e unicamente. Não tem ninguém, pode ter semelhante, mas igual não tem. Pode ter parecido, igual não tem. Igual gêmeos univitelinos. Eles são muito parecidos. Mas se a gente botar olho de ver mesmo, a gente percebe algumas diferenças. Com os espíritos também são assim, porque nós somos únicos. Daí a gente não dever julgar ninguém, porque cada um é do seu jeito, cada um é único, cada um está no seu tempo, e ninguém de nós tem essa obrigação, essa responsabilidade de ser como o outro gostaria que a gente fosse. E aprender a respeitar isso, conhecendo essa individualidade de cada um, sustentado por essa função individualizadora perispiritualmente, e o nosso corpo é um reflexo desse perispírito. O que acontece no nosso corpo é reflexo desse perispírito, sob o comando do espírito. Então a gente ir se posicionando melhor no campo das nossas relações interpessoais, para que assim a gente possa ter uma convivência um pouco mais indulgente, um pouco mais tolerante com as diferenças, porque nós somos individuais. Quando os espíritos definem a caridade como benevolência para com todos, quando nós respeitamos o outro na sua individualidade, nós estamos fazendo um enorme bem. Indulgência para com as imperfeições dos outros, está chamando a gente para esse conhecimento da individualidade. E perdão das ofensas. O que é isso? Nesse relacionamento de individualidades, choques acontecerão. Contrariedades, desgostos, desapontamentos acontecerão sim, por causa do nível evolutivo onde nós ainda nos encontramos. Então há que começar a desenvolver uma habilidade nova em nós, de identificar essa diferença, de analisar essa diferença e de analisar-se, conhecer-se quanto mais e mais e mais, e analisar o efeito real causado por essa diferença no campo das relações, para que a gente possa compreender melhor. Porque a gente não consegue ser indulgente com a imperfeição do outro sem meditar nela, não, sem pensar, sem identificar, sem comparar, sem qualificar, sem quantificar, sem dimensionar. Ninguém fala assim, eu vou começar a perdoar de uma hora para a outra. Não. A gente tem todo um processo de preparação, de desenvolvimento de habilidades que sustentam esse ato de perdoar. E tudo pautado no conhecimento. E essa função aqui chama a gente para essa identificação da individualidade do outro, para que a gente consiga compreender as nossas diferenças. E a partir daí arranjar meios, recursos para podermos compreender, de ser indulgente e de, casos mesmo assim se sinta ofendido, arranjar recursos para perdoar. Quantas vezes? 7 vezes? Segundo Jesus, é 70 vezes 7. O que é isso? Essas duas individualidades que se chocaram continuam vivas, são imortais. E nessa imortalidade, outras incontáveis oportunidades de exercer o perdão acontecerão. Daí os 70 vezes 7, porque o 7 é esse número que acena para o infinito. As 7 notas musicais, as 7 cores do arco-íris, as 7 camadas da terra, os 7 castiçais, os 7 pecados capitais. A gente percebe que esse 7 tem um sentido muito, muito, muito profundo. E ele acena exatamente com esse efeito multiplicador. Por exemplo, das 7 notas musicais, nós temos toda a musicalidade. Das 7 cores do arco-íris, nós temos toda a tonalidade do universo. Então, é por isso 70 vezes 7.
Por isso o 7 aparecendo aí como aquele elemento que acena para o infinito, aquele componente que acena para o infinito. Quantas vezes nós vamos ter que perdoar o nosso filho, a nossa esposa, a nossa sogra, o nosso irmão, o nosso vizinho, o nosso companheiro de trabalho, o nosso marido? Quantas vezes? Tantas quantas forem necessárias. Quantas reencarnações nós vamos ter para aprender isso? Tantas quantas forem necessárias, até que a gente aprenda. E enquanto isso a gente vai se disciplinando para caminhar nessa direção. A gente vai se disciplinando mesmo. É por isso que André Emmanuel fala que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, enquanto a gente não consegue conviver com o outro, respeitando a individualidade dele do jeito que ele é realmente, no tempo dele, no momento dele, porque cada um está no seu tempo, enquanto a gente não consegue, a gente vai se disciplinando. Enquanto a gente vai se disciplinando, há uns choques e a gente sofre com isso. Mas cada reencarnação é um leque de oportunidades para a gente exercitar. E nesse exercício, a gente disciplinando, chega um ponto em que a gente realmente assume uma consciência nova. E isso vai caminhando para as raias da espontaneidade. Aí fica fácil. Aí fica fácil aceitar o outro do jeito que ele é. Aí nós vamos chegar no topo do perdão, que é o perdão incondicional. Isso aí já é exercício de espontaneidade, já é exercício de uma consciência completamente nova sobre o ato de perdoar. Então essa função individualizadora, ela diz respeito a esse arquivo que nós vamos construindo, a essa bagagem espiritual que nós vamos ajudando pela vida afora, pela vida espiritual afora. Nós não estamos falando dessa encarnação. Essa é a grande dificuldade de se acreditar em reencarnação, porque a reencarnação parte da certeza da imortalidade da alma, que é reconhecida por todas as escolas religiosas. Mas algumas escolas religiosas pautam-se no eu existo e eu sobreviverei, porque sou imortal. Mas não acena para a pré-existência. E a sequência lógica para ficar condizente com a soberana justiça e bondade de Deus eu já existia, há uma pré-existência ativa, porque o Espírito é ativo. Eu existo hoje nessa encarnação, continuo existindo, já existia como Espírito, hoje além de Espírito estou reencarnado e vou sobreviver. Aí então pré-existência, reencarnação, desencarnação, imortalidade da alma, vida futura. Está tudo ali naquela sequência de princípios fundamentais. Agora, se a gente não admite a pré-existência, como algumas escolas religiosas ainda persistem em não admitir, aí Deus realmente perde um dos seus atributos fundamentais, que é a soberana justiça e bondade. Porque se todos começam a partir daqui, já começa com muita injustiça e com muita falta de bondade, porque há divergência muito grande entre as criaturas, respeitando-se a lei de causa e efeito e respeitando-se esse arquivo de cada um. Então, esse arquivo é construído na anterioridade do agora, porque senão não há responsabilidade pessoal. E aí todo o Velho Testamento e todo o Novo Testamento também está contrariado. Jeremias chega e fala que aquele que come a uva verde é que tem o dente estragado. Por quê? Porque no primeiro mandamento nós entendemos que o filho pagava pelo pai. Aí Jesus manda Jeremias. Depois a gente não entendeu. Jesus manda Ezequiel. E Ezequiel gasta todo um capítulo do livro dele, que é o capítulo 18, falando para nós de responsabilidade pessoal, que é gravada, que é registrada por essa função individualizadora no ser, criando o arquivo de cada um. Aí sim, responsabilidade pessoal, nessa anterioridade do agora, nessa pré-existência nossa, nós
estamos agindo no bem e no mal, nos erros e nos acertos. E aquilo que a gente verdadeiramente contraria a lei divina, isso também é gravado em nós e nós precisamos de responder por isso. E nesse arquivo aqui, que vai refletir aqui, na reencarnação, que nós vamos entrar nela ainda, que vai refletir nessa daqui, essas duas aqui trabalham combinadas, a função organizadora e a função individualizadora. Esse arquivo aqui vai refletir aqui e definir a forma daquele corpo físico nessa encarnação de agora, por exemplo. Nós hoje temos exatamente a forma condizente com esse nosso arquivo aqui. Obedecido, obviamente, o planejamento reencarnatório. Porque nessa função organizadora aqui, há uma correspondência uma a uma, célula a célula do perispírito com o corpo físico. Cada uma molécula do corpo físico corresponde a célula do corpo físico corresponde a uma do perispírito. E há essa correspondência. Então nós hoje somos exatamente o reflexo desse arquivo perispiritual que nós temos em nós. Temos. É um arquivo que nós temos e que é mutável, que é perfeitamente alterável. E é para isso que a gente reencarna. Porque esse arquivo aqui, nós trazemos desse arquivo dentro de nós, dentro da nossa própria consciência, nós trazemos muitos que são nossos inimigos, muitos valores consequentes de práticas de passado, que são nossos inimigos. E o que Jesus nos fala sobre isso? Concilia-te depressa com o teu inimigo, enquanto está a caminho com ele, para que não aconteça que ele te entregue. Lembra dessa passagem? Lembra? Ao oficial, que o entregará ao juiz, que como é que é o termo? Que o trancará na prisão. E dali não sairá enquanto não pagares o último ceitil. Ele está falando de quê? Isso aqui. Reconcilia-te depressa com o teu inimigo. Os nossos inimigos estão dentro de nós mesmos, porque os inimigos do homem estão em sua própria casa. Jesus é que fala isso para nós. Ele está falando de casa de pau a pique, casa de tijolo, casa de bloco, de concreto? Não, está falando de casa mental. Nós trazemos em nós os nossos próprios inimigos, porque os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa, da nossa própria casa mental, do nosso próprio arquivo. Então os nossos inimigos muitas vezes já estão dentro de nós e se manifestam em nós hoje em forma de tendências, e cada reencarnação é para que a gente eduque esse inimigo dentro de nós, que são valores joio que nós trazemos em nós. Educá-lo é transformá-lo em trigo, ou seja, torná-lo mais nutritivo, mais saudável, mais útil. Reconcilia-te depressa com o teu inimigo enquanto está a caminho com ele. Por que enquanto você está a caminho com ele? Porque se ele está dentro de você está a caminho com ele o tempo todo. E onde você vai, você o leva. A casa mental é o espelho da vida em toda parte. Onde essa criatura está, ela está com o seu arquivo. Para que não aconteça que ele o apresente ao oficial, que o entregue ao juiz. Quem que é o nosso juiz? Quem que é o nosso juiz? A nossa consciência. Para que não entregue ao juiz e ele o ponha na cadeia. O que é a nossa cadeia? O espírito é um ser livre. Jesus, quando se refere ao espírito no diálogo de Jesus com Nicodemos, ele fala assim: porque o vento assopra de onde assopra e não sabeis de onde vem e nem para onde vai. Ele está falando dessa liberdade que o espírito goza enquanto está fora da carne. Então muito cuidado que nós precisamos de ter quando for dormir. O nosso espírito se liberta da carne. Para onde é que ele vai? Aí Jesus vem e fala assim: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aquilo que a gente realmente é afinizado, quando nós saímos dali, nós vamos tipo aquilo. Com o que nós somos afinizados? É para onde nós vamos ser atraídos. Onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Então essa função aqui, para que enquanto caminham com seu inimigo, enquanto caminham juntos, é o arquivo, está no nosso arquivo mental, está no nosso psiquismo. Reconcilia-te depressa com o teu inimigo enquanto caminham juntos.
para que não aconteça que ele te entregue ao juiz. O que é entregar ao oficial? O que é entregar ao oficial? Começar o despertamento e começar a ser percebido o erro, e a consciência começar a pesar, o remorso começar a bater, e ele te entrega ao juiz. O que é o juiz? Entregue realmente a sua própria consciência, e ele o tranque na prisão. Que prisão? O corpo físico. E dali não sairá enquanto não pagar o último ceitil, ou seja, enquanto a consciência não estiver quitada com a lei. Está tranquilo isso? Onde é que está isso? Aqui nas funções. Por quê? Porque isso tudo vai acontecer nessa função individualizadora aqui e vai refletir nessa daqui, que é a que nós vamos conversar hoje, da função organizadora. Tudo que estiver refletindo ali, tudo que estiver ali vai refletir aqui, na função organizadora. Organizadora de quê? Da forma. Aqui é para a interação do espírito no meio onde ele está situado, essa função. Porque se não houver o perispírito com essa função, o espírito não tem como agir, nem lá e nem aqui. Ele age aqui porque o perispírito intermedia essa ação dele no mundo material. E ele age lá porque ele é o corpo dele de ação lá no mundo semimaterial, no mundo, no padrão vibracional onde ele se encontra evolutivamente. Então, a gente percebe que elas trabalham juntas. Isso aqui vai sustentar, distribuir energia ao corpo, independentemente de em que tipo de reencarnação. Se é um corpo mutilado, se é um corpo, essa função aqui irá distribuir energia para o qual irá coordenar todo o processo de energização desse corpo. Quando essa função aqui deixa de existir, nós vimos isso em vídeos passados, quando essa função sustentadora deixa de existir, o corpo desfalece. Por quê? Porque é uma vela que se apaga, é uma luz que a energia não deixa de alimentá-la, é uma lâmpada que a energia deixa de alimentá-la, ela se apaga. É o fenômeno morte. Quando perde a sustentação energética, o corpo desfalece, porque ele é sustentado pela energia, por intermédio do perispírito e por intermédio dessa função do perispírito. Está claro isso, gente? Alguma pergunta? Tranquila até aqui? Fiquem à vontade para perguntar. Então, aí nós vamos chegar na função organizadora, que é o nosso foco de hoje, inclusive. A gente precisava fazer essa introdução para a gente fazer essa ligação com essa daqui. A função organizadora é a organizadora da forma física. Como é que isso funciona? Da forma que está o arquivo, esse arquivo é copiado para o corpo físico por essa função organizadora da forma. Desde a hora do encontro do óvulo com o espermatozoide. Vamos ficar só no reino hominal. O reino animal a gente deixa para depois. E vegetal e mineral. Desde aquele momento, embora mesmo porque lá ainda não é perispírito. O perispírito só assume essa individualidade, essa identidade cá no reino hominal. Porque até então, tudo no reino mineral, vegetal e animal, isso progressivamente, evolutivamente, mineral, vegetal e animal, todos os corpos possuem um halo energético. Uma folha possui energia, uma pedra possui energia, um animal possui energia em torno de si. Isso a ciência já está identificando e mostrando para nós assim a mancheias. Então, mas ele ganha essa forma quando ele assume a consciência de si. Aí ele começa a interferir diretamente, consciente ou inconscientemente, mas psiquicamente, na formação desse corpo, do seu próprio corpo, com base nessa função individualizadora. Cada um tem um corpo com as características próprias, em função disso. Então essa função organizadora tem a ver com a forma do corpo. Mas então por que tem corpos mutilados de berço, de nascença, e tem corpos perfeitos de nascença? Essa é a razão para a gente parar para meditar sobre a reencarnação. E aí vai nos conduzir a essa pré-existência, a essa responsabilidade pessoal e a esse arquivo pessoal que cada um de nós tem. Porque já que essa função aqui funciona considerando essa daqui, há que ter uma causa para isso acontecer. E qual que é a questão número 1 do Livro dos Espíritos?
Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então há leis divinas que regem esses processos. Ou então o acaso é que comanda tudo. Se o acaso comanda tudo, Deus não existe, então nós estamos aqui perdendo tempo. E nós não estamos perdendo tempo, porque nós sabemos, temos consciência de que Ele existe. E hoje nós estamos buscando compreendê-lo um pouco mais, para que a gente possa servi-lo mais, adorá-lo praticamente dentro de nós, em espírito e em verdade. É por isso que nós estamos buscando compreendê-lo cada vez mais. Então, nessa linha aqui, há uma causa primária de tudo, que são as leis divinas, que estão comandando todo o processo. E dentro dessa preexistência do Espírito, ele vem agindo e agindo e agindo, construindo o arquivo, que vai refletir na forma que ele aparece aqui nessa última encarnação, que é o agora. Então, se a criatura chega aqui cega, de berço, completamente, chega aqui a neném, nasce o irmãozinho, perfeitinho, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Nasce o segundo menino, o irmãozinho, mais novo, todo perfeitinho, tudo bonitinho, mas com o tempo vai perceber, ele não enxerga não. Enxerga não. Mas veio cego de nascença. Até que estava Deus que deixou esse trem acontecer? A pergunta ignorante é essa. Onde é que estava Deus? Cadê a justiça divina? Cadê a bondade divina? Que deixa um filho dele nascer perfeitinho e deixa o outro filho nascer cego, sem direito a enxergar as belezas da natureza, a luz do dia, a luz do sol, sem direito a enxergar a imagem da própria mãe, do próprio pai, dos próprios irmãos. Olha que coisa. Onde é que nós vamos buscar isso? Aí vamos para o Evangelho. É Jesus lá no Sermão do Monte falando para nós assim: se o teu olho te é motivo de escândalo, se o teu olho te é inimigo no seu arquivo, contribui com muitas inimizades no seu arquivo, arranque-o, porque é melhor entrar na vida sem ele do que ele te servir de pedra de tropeço. Está lá no Evangelho isso. Ué, mas Jesus, como é que arranca o olho, meu Deus do céu? Aqui, essa função organizadora da forma. Com base nesse arquivo aqui, identificado essa necessidade no planejamento reencarnatório, no plano espiritual, usando as propriedades do perispírito, dentre elas a plasticidade. Fluidicamente, essa função aqui entra em cena e a forma é alterada no perispírito da criatura, já é colocado o registro para que ele apareça aqui dentro daquela correspondência célula a célula, para que o corpo funcione. Se essa mão aqui deixar de funcionar, cai. O perispírito deixar de atuar nela. Está me entendendo isso, gente? Se qualquer um membro nosso não tiver o correspondente ativo do perispírito, ele não funciona na matéria, no corpo físico, ele não funciona. Então o perispírito comanda toda essa movimentação. Ele é que é um instrumento, o perispírito, para que o corpo continue agindo ativo. Se um dos chakras deixa de funcionar ou funciona erroneamente, um dos centros de força daqueles 7 chakras que nós vimos na função sustentadora deixa de funcionar, aquele plexo, aquela parte do corpo físico que é energizada por aquele centro de força, entra em perturbação ou deixa também de funcionar. Para a gente entender assim, essa correspondência perispírito corpo físico. Então, nessa função organizadora aqui, lá no planejamento reencarnatório, existem equipes espirituais encarregadas de programar, de assistir à programação. Isso são informações de Emmanuel, de André Luiz e de tantos outros autores espirituais que trazem para nós. Nós não falamos assim, eu vou reencarnar e vamos não. Há cursos do plano espiritual. Vamos ler, por exemplo, o livro Os Mensageiros de André Luiz, que a gente vai ver a preparação que é para a gente reencarnar aqui com uma responsabilidade mediúnica, por exemplo. O quanto de preparação no plano espiritual para que a gente adapte esse arquivo aqui, para que esse arquivo interfira aqui, inclusive no nosso mecanismo de captação de energias do alto, etc, etc. Então há todo um projeto, todo um processo nisso aí, nessa combinação biológica, para que as coisas venham a acontecer aqui nesse corpo físico.
de forma tal e tal. Então, o que acontece? Lá nessa função organizadora, na forma do perispírito, aqui é corpo físico. A forma do perispírito, olha lá o seu olho. Aqui no perispírito tem só uma. Como é que vai nascer aqui o nervo óptico, a retina? Aqui, esse caroço do olho aqui, como é que vai ser? Não há uma correspondência molécula a molécula, perispírito e corpo físico? Esse corpo irá ser formado com a ausência desses tecidos aqui, ou anomalia na funcionalidade desses tecidos, para que a criança, o espírito já reencarne e a criança já nasça de berço certo. Onde é que está aí, gente? No Evangelho. No Evangelho. Cheio de passagens de Jesus curando cego de nascença. E os discípulos perguntando: mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Por que eles fazem essa pergunta? Volta lá no primeiro mandamento. Eu sou o Deus zeloso que visita a iniquidade do pai no filho, na terceira ou quarta geração. No primeiro mandamento. Aí os discípulos viram aqui e falaram assim: uai, esse aqui nasceu cego já. Quem foi que pegou? Foi ele ou foi o pai dele? Aí Jesus responde que não foi nem ele nem o pai dele, mas que ele tinha vindo para que se manifestasse nele a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Essa capacidade de mutação da qual nós somos dotados, sempre do pior para o melhor, se for glória, se for inglória, do melhor para o pior, com os nossos erros. Mas a glória de Deus é sempre essa mutação do melhor, do pior para o melhor, e que sintetiza e simboliza aquele processo de cura que Jesus chega e opera nele. A grande glória de Deus. A cegueira ali, ela é muito menos física e muito mais espiritual, nesse âmbito de visão aqui. Então, aí nós vamos entender essa passagem do Evangelho. Se o teu olho tinha motivo de escândalo, arranque-o. Arranque-o aonde? Lá no plano espiritual, lá no planejamento reencarnatório. Porque esse perispírito é a forma, função organizadora, é a forma do corpo físico. Se essa forma está aqui com os olhos comprometidos, nessa forma, o bolo, que é o corpo físico, vai nascer com aquela região comprometida. E Jesus ainda complementa essa passagem. Se a tua mão te é motivo de escândalo, corte ela, porque é melhor entrar na vida sem ela do que ela te servir de escândalo. Está lá no Evangelho, no Sermão do Monte. Como entender Jesus mandando cortar a mão? Se você cortar a sua mão, como é que você faz isso? Quando o nosso arquivo começa a nos condenar, olha o processo. Quando o nosso arquivo consciencial começa a nos condenar e nós persistimos no erro, mas vamos despertando, quando retornamos ao plano espiritual, aí cada um cai em si. Aí, mas o erro já está feito. Reconcilia-te depressa com o teu inimigo. Ah, não reconciliou não? Não. Chegou aqui, ainda com essa anomalia, chegou. Então, o juiz, a própria consciência, como é que eu conserto isso? Eu preciso ir para a prisão. Que prisão? Corpo físico. Que corpo físico? Reencarnação. Como é que eu vou para essa reencarnação? Com aquele que tem me comprometido, que é o olho, então agora eu vou sem ele, eu quero ir me comprometer de novo. Assim que acontece também com a mão. Se a tua mão tiver motivo de escândalo, o que eu faço com a minha mão hoje? O que eu faço está arquivado nela, espiritualmente falando. Está arquivado nela, nesse arquivo aqui. Eu vou chegar no plano espiritual, lá. Quantas vezes ele puxou o gatilho? Quantas facadas que ele deu? Quantas vezes ele estendeu essa mão para roubar? Quantas vezes ele estendeu essa mão para agredir os outros? Quantas vezes ele andou esbofeteando fulano pela vida fora? Quantas vezes ele, como militar, desrespeitando a individualidade do outro, chegou agredindo, dando papo, sem perguntar o que, sem perguntar de quem?
Ah, mas ele está defendendo a lei. Aí entra livre-arbítrio, que é outro princípio fundamental. Como é que se defende a lei? Aqui nenhuma crítica à individualidade de cada um. Nós estamos chamando porque militares, ou nós fomos, ou somos, ou seremos. Porque é uma experiência que nós precisamos vivenciar. O que nós estamos aqui comentando isso é para a gente se atentar que quando nós estivermos numa posição de mando ou de força, que a gente dose esse mando e essa força, respeitando a dignidade do outro. Porque nós vamos responder por isso, independentemente de com que consciência nós estamos fazendo isso. Então, é só para a gente chamar a atenção das nossas condutas, porque nós todos trazemos em nós também um fio de autoritarismo e um fio de mando, de querer mandar. Porque nós censuramos esse militarismo dentro de nós, essa autoridade imposta de fora para dentro, mas nós trazemos ela de dentro para fora também. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Porque muita vezes é que a gente olha o cisco no olho do outro e esquece de olhar o cavaco que está no da gente. Precisamos de olhar para dentro de nós. Só mais um minutinho só para a gente fechar essa aqui da mão. Mesmo procedimento. Lá, onde é que está a mão? Está aqui, né? Também corta ela. Como? No perispírito, isso aqui é tudo fluídico. As propriedades do perispírito permitem que isso aqui seja cortado. Vai moldar um novo corpo numa nova encarnação. O menino nasceu sem braço, meu Deus. O menino nasceu sem os dois braços. Então os dois braços curtinhos assim. Ele não pode nem espichar para roubar mais, não pode nem espichar para puxar gatilho. Ele nasceu sem os dedos duros. Ele não consegue mais puxar gatilho, não consegue mais pegar uma faca, ele não consegue mais roubar, ele não consegue mais jogar pedra, ele não consegue nem apontar o dedo, porque o dedo é duro. Para mostrar defeito dos outros, que foi a causa de escândalo dele de vidas passadas. Como é que Deus permitiu um trem desse? Permitiu por absoluta justiça e misericórdia. Porque por tudo que ele tinha feito, ele já podia ter ido para o inferno de cabeça para baixo, queimar no inferno eternamente. Não é assim que a gente acreditava? Sim? Quando o senhor fala que a pessoa, na vida presente, ela possui algumas deficiências, algumas debilidades físicas, então é reflexo primeiro, na vida passada. Sim. Houve uma ressignificação na hora da sua morte, uma releitura daquilo, e a vida presente, que ela recebe após essa vida anterior, obviamente, ela possui essas debilidades físicas como um mecanismo de misericórdia, para o seu próprio bem, para que posteriormente ela consiga corrigir e ressignificar isso. Porque essa mesma mão que foi motivo de escândalo, ela não foi motivo de escândalo uma vez só, e em uma reencarnação só, foi em muitas, até o momento em que chega, que ele pede, a própria criatura pede, nessa eu quero ir sem mão. Ou então as equipes que planejam as reencarnações no plano espiritual acenam com essa necessidade. Nessa agora você não tem resistido não utilizar as mãos como forma de escândalo. Então é melhor que agora você vá sem elas. Então existe um acúmulo, uma reincidência, Sim. que ocasiona porque, já que ele não vai conseguir mesmo, então chega no ápice de cortar. É uma ajuda. Entendeu? Então é assim que essas funções vão funcionando combinadamente e que aparecem em nossas vidas no dia de hoje. A gente ainda não entende por absoluta falta de informação, e na proporção que a gente vai adentrando nesse estudo, a gente vai identificando essas causas que são muito mais condizentes com a soberana bondade e justiça de Deus. Daqui a pouco nós voltaremos, continuando num outro vídeo, a função organizadora. Ok? Até já!